Olá, meu nome é Rodrigo Amorim Barbosa, sou pesquisador da Embrapa Gado de Corte e hoje viemos tratar do tema Boas Práticas Agropecuárias Bovino de Corte no contexto de formação e manejo de pastagens. Bom, gente, falar de pastagens dentro do programa BPA é uma das coisas mais importantes que nós temos que trabalhar, porque nós temos uma matriz produtiva basicamente feita em cima de pastos, né? Ou seja, nosso sistema produtivo, nossa produtividade agropecuária, ela é baseada em cima de pastagens. Se você perceber nesse gráfico aí, 13% somente do nosso abate é feito em confinamento, né? 87% do abate são de animais provenientes do pasto, né? E mesmo esses animais que porventura entra em confinamento, normalmente ele só vai para a fase de acabamento. Então a sua recria é feita em cima de pasto. Então o pasto é a nossa matriz principal no que se refere à alimentação animal. Então é por isso que a gente tem que tratar esses pastos de forma adequada, correta, para a gente poder ter bons resultados. Vamos fazer um histórico rápido aí da evolução das áreas de pastagem, rebanho e produção de carne no Brasil nos últimos 40 anos aí. Vocês percebem que a área total de pastagem cresceu somente 12%, não é uma atividade que vem expandindo em termos de área e sim vem melhorando os seus índices produtivos, tá? Nosso rebanho cresceu aí em torno de 215% e a produção de carne aumentou em torno de 440%, ou seja, nós temos potencial muito grande de produção, né? E vocês percebem o quê? Que você tem uma área de pastagem que cresceu somente 12%, mas um incremento de produção de carne 440%, quer dizer, nós estamos melhorando nossos índices produtivos. Graças a quê? Boa nutrição, ou seja, boas pastagens, sanidade adequada e melhoramento animal. Então esse trinômio fez com que o Brasil se tornasse essa potência mundial em termos de produção de carne, tá? Ainda mesmo assim, né, a gente tem alguns tipos de problema. Nós temos uma estimativa aí da ordem de 173 milhões de hectares de pastagens, há uma lotação até bem otimista de 1 mauá por hectare, e sendo que desses 173 milhões aí, nós vamos considerar quase 120 milhões de pastagens cultivadas. Qual é o nosso maior problema hoje? Muitas dessas pastagens cultivadas, elas normalmente apresentam algum grau de degradação, né? Então elas sempre têm algum problema e que em pastagens em condições ótimas, tá? Pastagens boas, bem manejadas, não devem ser superior a 20%. Ou seja, nós temos potencial e podemos melhorar ainda mais nosso potencial produtivo se a gente começar a trabalhar as pastagens de forma mais adequada. Então, dentro do programa BPA, a participação da pastagem, ela é muito importante, tá certo? São boas práticas que nós devemos trabalhar com ela. E por que a gente precisa melhorar? E onde a gente precisa melhorar? Para a gente conseguir ter boa qualidade, nós temos o quê? Garantir uma boa quantidade de material forrageiro, de preferência de qualidade, para todos os tipos de sistema de produção que nós temos, tá? A gente fazendo isso, primeiro, nós temos que formar bem esses pastos para garantir essa boa quantidade e essa boa qualidade de forragem para os animais. E mais importante, além de formar bem, é manejar esses pastos de forma correta. Por isso que dentro do BPA, formação e manejo de pastagem assume papel primordial dentro desse sistema. Nós vamos trabalhar em cima da lista de verificação que vocês já tiveram acesso e em cima delas nós vamos fazer alguns apontamentos que nós julgamos importantes no que se refere a boas práticas agropecuárias dentro de formação e manejo de pastagens, tá certo? Então vamos lá. O primeiro item que vocês vão encontrar na apostila de vocês na parte de pastagens é o 7.1.1, que seria escolhas, né, de forrageiras mais indicadas para as condições de clima e solo da região. Gente, isso é um item aplicável porque nossa matriz produtiva é em cima de pasto e nós temos que escolher realmente qual a pastagem mais adequada dentro da propriedade, tá certo? Não é a pastagem que foi lançada ontem, não é a pastagem que o seu vizinho está usando, é a pastagem que mais se adequa à sua realidade, tá? Então isso é importante. Então nós vamos colocar aqui alguns exemplos para que os senhores tenham ideia do que isso representa. Por exemplo, se a gente tem uma condição de solos de baixa fertilidade,
Não adianta eu colocar um material muito exigente, porque em 2 anos, no máximo 3, essa pastagem provavelmente vai começar a entrar em estágio de degradação. Forrageiras muito exigentes em fertilidade precisam de solos de boa qualidade. Então, material exigente para solos de boa fertilidade. Forrageiras menos exigentes, você pode trabalhar em solos de baixa fertilidade. Por exemplo, né, no nosso caso, a gente tem a decumbens, que nós poderíamos trabalhar numa condição de baixa fertilidade, uma umidícula, por exemplo, um andropógon também é um material bastante promissor para isso, né? E quando possível, né, trabalhar com estilosantes também, né? Se a gente tiver uma área com uma baixa percentagem de argila, tudo em que o estilosantes consiga se desenvolver, ela é uma tecnologia que deve ser usada de forma correta e que nos garante bons resultados, tá? Isso para solos de baixa fertilidade. Para áreas úmidas ou áreas sujeitas a alagamento, hoje nós não temos tantas opções no mercado, tá certo? Basicamente a gente vai trabalhar aí com umidícula, dictioneiro e setária. Esses são os materiais mais promissores para essa situação. Nós temos problemas de solos encharcados, principalmente no norte do país, né? E lá já existe problemas muito sérios de morte de pastagem por esse estresse. Então é importante que escolhamos uma forrageira adequada para esse local. Não são materiais muito produtivos, mas sim toleram esses ambientes e você consegue ter uma produção satisfatória sem ter comprometimento com a sua pastagem, tá certo? Então isso é muito importante. Se a gente conseguir botar esse material de formar bem e manejar bem, a gente vai conseguir bons resultados, tá? Se nós colocarmos um material que não tolera o alagamento, de novo, em 2, 3 anos você não tem mais pasto e tem que reformar tudo de novo, tá? Então é importante que a gente pense nisso. Para áreas com declives, né, área um pouco mais acidentada, por exemplo, a gente sempre tem que pensar em materiais que cubram bem o solo, isso é importantíssimo. Essa é uma das maneiras de controle de erosão. Então, temos que pegar materiais de porte baixo, de crescimento prostrado e que cubra bem o solo. Nesse caso, você pode trabalhar com uma decumbens, que é um material interessante, os tiftons e gramas estrelas, né, você pode trabalhar também. O problema é que esses materiais não têm propagação por semente, teria que ser por mudas, e isso poderia sim ter algum problema, né? Talvez a umidícula também possa ser uma opção para essas áreas com problema de declividade. Mas, uma vez que você tem uma região da sua fazenda que existe esse problema, trabalhe com materiais de porte baixo e com boa cobertura, principalmente associado à construção de terraços. Isso é extremamente importante para que você não tenha perda de solo, tá bem? Uma outra situação com áreas, por exemplo, com histórico de cigarrinha. A gente sabe que as cigarrinhas são as pragas mais importantes que nós temos no pasto, né? Apesar de termos problemas com lagartas, percevejos, alguns outros insetos, as cigarrinhas, via de regra, são o maior problema que nós temos na produção pecuária em pasto, né? Então, qual é a ideia? Trabalhar com materiais resistentes a esse inseto. Por exemplo, nós não temos muito problemas com cigarrinha, com materiais de pânico, então você pode trabalhar com mombaça, com a BRS Zuri, BRS Quênia, BRS Tamani, Maasai, Tanzânia. Esses materiais são resistentes a cigarrinhas. Outro material bem interessante com relação à resistência à cigarrinha é o andropógon, tá certo? Hoje no norte do país, aí no centro-norte do país, ele vem sendo um material amplamente utilizado e com essa característica de resistência à cigarrinha, e recentemente lançado pela Embrapa, a BRS Ipiporã, que é um material extremamente resistente, inclusive as cigarrinhas de porte maior, aquelas cigarrinhas do gênero Marranarva, que é mais comum em cana, tá certo? Em cana de açúcar. Então esse é um material extremamente interessante para históricos de alta população de cigarrinhas na propriedade. Se você tem uma situação dessa, você pode usar esse material, que você tem um material totalmente resistente às cigarrinhas, e isso é bastante importante, tá bem? Um outro exemplo para solos com alta fertilidade, não é muito comum nós termos no cerrado solos com alta fertilidade, mas quando tem ou quando existe a vontade do produtor de intensificar alguma pastagem, fazer reposição de nutrientes ou uma adubação mais intensiva,
normalmente a gente recomenda materiais que são responsivos à adubação ou que são responsivos às altas fertilidades. No caso, novamente, de novo, os pânicos é importante, são materiais importantes. Tifton, por sua qualidade, é bem interessante também e bem responsivo à adubação, tá? E o capim-elefante. O capim-elefante hoje mais voltado um pouquinho para gado de leite, tudo, pela sua dificuldade de formação, também por mudas, mas são materiais também altamente responsivos em termos de fertilidade. Então, vai caber ao produtor qual o melhor material que você vai colocar para atender a sua demanda. Então, isso é extremamente importante e que a gente tem que, então, entender um pouquinho como é as nossas características, quais são as nossas principais características em termos de condições edafoclimáticas da propriedade e aí sim fazer a escolha mais adequada para cada situação e cada material forrageiro que nós pretendemos implantar na propriedade. Bom, o próximo item da parte ainda de formação de pastagens trata de questão de insumos, né, de uso de insumos. Esses insumos são provenientes de empresas que garantam procedência e qualidade? Isso é uma coisa extremamente importante e é força de lei, ele é um item obrigatório e aplicável. Você tem que adquirir produtos registrados no Ministério da Agricultura, então você não tem como, dentro do programa BPA, sair dessa situação. Você tem que usar insumos, sim, de procedência e de qualidade, tá certo? Como eu vou buscar isso? No próprio site do Ministério da Agricultura, você encontra uma aba com registro de produtos e registros de estabelecimentos que comercializam esses insumos agropecuários. Então você pode entrar no site do Ministério da Agricultura, buscar lá registro de estabelecimentos e produtos. Aqui no caso, como exemplo, a gente pegou aqui registro de fertilizantes, inoculantes e corretivos, aí você vai ter uma lista tanto dos produtos que são autorizados pelo Ministério da Agricultura e quais são as empresas que podem comercializar esses produtos. Isso é uma garantia que você tem de usar um produto de qualidade dentro da propriedade, tá certo? O que nós não queremos é encontrar situações como essa, ou seja, comprar sementes num local como esse sem nenhuma garantia, né, de procedência, nenhum tipo de qualidade do produto, né? Então, comprar sementes de pastagem nessas condições dentro do programa BPA é impossível. Vamos comprar e garantir produtos de qualidade que entrem dentro da propriedade. Tá joia? Bom, uma outra coisa extremamente importante no contexto de formação de pastagens, inclusive de manejo também, tá? É que quando existe a necessidade da reposição de nutrientes, ela é efetuada de acordo com a análise de solo, com a cultivar forrageira que a gente vai trabalhar e com os objetivos dos sistemas de produção. Gente, isso é condição única para a gente trabalhar bem isso. Conhecer o material forrageiro, conhecer as suas exigências, para aí sim fazer uma recomendação de reposição de nutrientes, isso é uma condição extremamente vantajosa para o produtor. Tá? Nós vamos dar alguns exemplos para vocês de como isso pode ser feito. E basicamente nós temos que ter essas informações em cima de uma análise de solo. Essa é a condição mais importante que nós julgamos, até para que não ocorra desperdício de dinheiro. Por exemplo, nós estamos aqui, existe uma área aqui em Ribas do Rio Pardo, nesse exemplo aqui, um solo bastante arenoso, tá? Com teor de argila aí em torno de 12%. E você percebe que nessa análise de solo existe uma deficiência generalizada em termos de nutrientes nessa área, tá certo? Então você tem um teor de fósforo baixo, em torno de 7, que para areia, solos arenosos, ele é considerado baixo, uma matéria orgânica de 1,2%, um teor de potássio aí que não passa de 20 ppm, uma deficiência generalizada aí de cálcio e magnésio, né? Uma vez que a gente preconiza que para pastagens boas aí você precisaria de uma soma de cálcio mais magnésio de 2,5, nós estamos com 0,8, tá? Uma saturação de bases em torno de 25%. Quer dizer, esse é um solo que normalmente precisaria de uma correção bem geral, tá certo? Generalizada. Você vai precisar de repor fósforo, repor potássio, cálcio, magnésio, tá? E nessas condições, o que a gente estima de produção? Se o produtor realmente não quer fazer nenhum tipo
de input de fertilizantes ou não gostaria de trabalhar com intensificação da produção, o que ele precisa ter em mente é um solo nessas condições, a sua capacidade de produção é no máximo de 3,8 arrobas aí, tá? Estimando aí uma taxa de lotação de 0,7, um ganho de peso aí da ordem de 450 gramas e a produção que você tem de 3,8 arrobas, tá certo? Se ele faz a correção e a fertilização desses solos, é claro que ele tem potencial de incremento em termos de incrementos de produção de arrobas por hectare ano. Mas isso, é lógico, depende das condições financeiras e dos níveis de produção almejados pelo produtor, tá? Mas esse exemplo é para mostrar o quê? Que esses solos de areia normalmente apresentam deficiências generalizadas. Nesse outro exemplo, quando a gente tem aí um solo mais argiloso, em torno de 40% de argila, você percebe que os elementos aí já estão em condições mais adequadas de produção, tá certo? Você percebe aí um teor de potássio da ordem de 50 a 60 ppm, já cálcio mais magnésio em torno de 3,15, você não está tendo problema com alumínio, uma saturação por bases para a produção de brisanta, por exemplo, já adequada, em torno de 38%. Aqui, qual o seu problema? Qual é o seu limitante? Única e exclusivamente o fósforo. Você vê que é um teor de 0,71. Esse fósforo, para essa porcentagem de argila, tinha que estar em torno de 5 a 6 ppm, tá certo? Então, essa é a diferença de você ter a análise de solo em mãos. Você vai pegar em cima dela, ver especificamente o que se deve corrigir e aí atuar pontualmente em cada coisa. Você imagina se a gente tivesse essa análise de solo e fizesse uma recomendação generalista da análise de solo anterior, tá certo? Teria que arrumar cálcio, magnésio, potássio e, na verdade, a gente está precisando basicamente em cima dessa análise aqui de fósforo. Então, é por isso que nós trabalhamos com a análise de solo em mão. Isso é muito importante. E por que, gente, então, que a reposição de nutrientes ela é importante? Veja essa situação aqui. Nós temos, quando você forma um pasto no primeiro ano, ele normalmente é um pasto bastante produtivo, tá certo? Então você está produzindo aí em torno de 450 kg de peso vivo por hectare ano, que é uma produção bastante interessante. Só que ao final de 3 anos, tá certo? Esse potencial produtivo dela já perdeu aí praticamente 35%. Por quê? Porque normalmente está ocorrendo extração muito grande de nutrientes. Tá certo? Se eu estou produzindo mais bois por hectare ou mais carne por hectare, eu estou extraindo mais nutrientes por hectare, tá certo? Bom, gente, e por que os níveis de fertilidade são importantes, esses níveis de fertilidade do solo? É porque ele basicamente que vai determinar o potencial produtivo desses pastos, tá? Você imagina o seguinte, um pasto de primeiro ano, tá certo? Implantado num latossolo vermelho, um solo mais argiloso, com 1 tonelada de calcário, 350 kg de super simples e 100 kg de cloreto de potássio. O que ele me produz, né? O que seria o potencial produtivo dele? Normalmente no primeiro ano é bem interessante, você já teria uma produção aí, você teria em torno de 15 arrobas por hectare ano produzida. Mas o que é interessante é que com o passar do tempo, essa pastagem começa a perder potencial produtivo. Por quê? Porque há, sim, grande extração de nutrientes. Se eu estou tirando o produto animal, que seria carne, naturalmente esses nutrientes que estão no solo, que as plantas absorvem e os animais consomem, estão sendo exportados também. Então, ao final de 3 anos, praticamente você já perdeu 35% do seu potencial produtivo dentro da propriedade, tá? Agora, você pode, por exemplo, numa situação como essa, numa intensificação um pouco maior, nós chamamos de adubação de produção, né, com 3 toneladas de calcário, 800 kg de uma fórmula aí de NPK de 0,1618 e mais 50 kg de FTE, chegar a níveis de produção de 24 arrobas por hectare logo no 4º ano, depois que você faz essa adubação. Mas o que é regra é que a partir desse momento há de novo perda do potencial produtivo do pasto, tá? Ou se você trabalhasse com uma adubação mais modesta, em torno de 1,5 toneladas de calcário, né, 400 kg desse mesmo NPK aí, você poderia voltar a níveis de primeiro ano aí com 15 arrobas por hectare. Mas a regra continua a mesma. O seu pasto continua perdendo potencial produtivo ao longo do tempo. E simplesmente porque há extração grande de nutrientes, tá? E o que a gente chama a atenção é que quando você maneja o pasto correto, e isso é muito importante,
o reflexo na pastagem, ela não é no ganho de peso do animal, o reflexo dela é na perda de capacidade de suporte, ou seja, na capacidade de suportar animais por hectare. Naquele nível de adubação mais alto, que nós chamamos de adubação de produção, você teria, por exemplo, no início, 4 animais por hectare, né? E ao final de 3 anos você praticamente está com 2,5 no máximo animais por hectare. Então, se a pastagem perdeu o potencial produtivo, naturalmente cabe menos animais nessa área, tá certo? E naquele nível, mas voltando para a adubação, nós chamamos de manutenção, de 3,5 caindo abaixo de 2. Então, na verdade, o reflexo é a pastagem perde potencial produtivo. Então, se ela produz menos capim, cabe menos animais, você tem que fazer esse ajuste, essa conta, para que esses animais continuem pelo menos com desempenho individual satisfatório. Então, gente, o que é importante trabalhar quando se faz fertilização é que você tem que melhorar muito o manejo para que isso realmente vale a pena, tá certo? Porque se você faz um investimento muito alto com adubação e não tem um manejo adequado, a chance de você errar e talvez perder dinheiro é muito grande, tá? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, com nitrogênio. O nitrogênio é um dos elementos que a planta mais responde quando você aplica e os outros nutrientes estão em condições adequadas, tá? Veja nesse exemplo aí. Quando eu trabalhava em pastos de capim Tanzânia, tá certo? Em sistema rotacionado, de 7 dias de pastejo e 35 dias de descanso. Veja que coisa interessante. Quando nós saímos de uma adubação de 50 quilos para 100 quilos de N por hectare, nós tivemos um incremento aí saímos de 2,9 UA por hectare, passamos para 3,2, quer dizer, não tivemos um incremento tão significativo em termos de lotação, até porque o Tanzânia é um material mais exigente, bastante responsível, então a gente acredita que 50 até 100 quilos ainda está aquém do potencial produtivo dele, mas tive um incremento em termos de ganho de produtividade, saí de 700 quilos por hectare, passamos para 800 quilos e tive uma relação de para cada quilo de N aplicado, ganhei 2 quilogramas de peso vivo. Bom, quando a gente passou de 100 para 200, gente, aí a coisa ficou muito mais interessante, quer dizer, eu saí de 4,7 fui para 5,9 UAs por hectare, já tive um incremento de 1,2 UAs por hectare, saí de 870 kg de peso vivo, fui para 1.200 e tive uma relação de para cada quilo de N aplicado, ganhei 3,3 kg de peso vivo, né? Se essa é a lógica, quando a gente sairia de 200 para 300, né, mesmo com incremento em lotação de 5,8 para 7,1, o meu ganho por hectare não foi interessante. Eu saí de 1.100 e fui para 1.270. E essa minha relação de para cada quilo de N que eu apliquei, eu ganhei em peso vivo, ficou de 1 para 1,5, né? Falei, bom, então tem alguma coisa que a gente tem que ajustar aí. E aí é que está a chave do negócio. Quando se trabalha em sistemas mais intensivos, você tem obrigatoriamente que ajustar o manejo, tá certo? Fazer um período de descanso de 35 dias, nesse caso específico para o Tanzânia, com 300 kg de N, é um problema seríssimo em termos de manejo. Os pastos ficam muito altos, os animais não conseguem consumir da melhor forma e normalmente pasto muito alto não é sinônimo de pasto muito produtivo. Talvez seja de um pasto mais velho e se ele é velho ele perde muito em qualidade. Então, mesmo você incrementando aí de 5,8 para 7,1 UAs por hectare, talvez o seu ganho individual não tenha passado da ordem de 400 gramas no período de chuvas, quer dizer, é um ganho muito baixo para um material como o Tanzânia de alta qualidade. Então, se você não ajustar o manejo, e nesse caso era reduzir o período de descanso, você tem grandes problemas com relação ao uso. Então, na verdade, é um mau uso do pasto, mesmo com fertilidade muito alta. Então, ajustou fertilidade, necessariamente você tem que ajustar manejo, tá certo? E isso é muito importante, tá? Bom, um outro tópico, né, o 7.1.4 da sua lista de verificação, trata de sistemas integrados de produção. Ou seja, quando for viável, utiliza a integração lavoura-pecuária como alternativa para a implantação e reforma de pastagem. Ele é um item aplicável não dependendo da situação, tá certo? Mas é altamente recomendável, porque a gente entende que sistemas integrados é uma relação muito interessante de ganha-ganha.
ganha a pecuária, ganha a agricultura e é um negócio hoje bastante interessante. Até o momento não são todos os locais que nós conseguimos trabalhar em sistemas integrados, mas aonde isso é possível e já se começou a se realizar esse tipo de trabalho, nós percebemos uma vantagem muito grande e dificilmente o produtor volta a ser somente um lavoureiro ou volta a ser somente um pecuarista, né? Então isso é muito importante, né? Aqui um exemplo claro, né, mostrando o pasto de primeiro ano, o que você tem? É pasto pós-cerrado, né, reforma antiga, e você não precisa necessariamente já reformar todo o pasto com lavoura, você pode começar já em uma área um pouco menor, então você no segundo ano vai ter um pouco de lavoura, um pouco de pasto mais antigo, no terceiro ano você já vem com a safrinha de milho, fazendo plantio conjunto com capim, plantio da soja na época de verão, e você vai reduzindo essas áreas de pastagem pós-cerrado, né, essas áreas de pastagem antiga, até chegar a um ponto que praticamente toda a sua propriedade já está em sistemas integrados, do quarto ano para frente aí, basicamente trabalhando com esse binômio aí, lavoura e pecuária, que é uma coisa bastante interessante do ponto de vista de otimizar a produção. Sistemas integrados são altamente produtivos, altamente tecnificados, né? E você já tem que ter um ajuste bem afinado de manejo para trabalhar com isso, né? Um exemplo aqui de uma evolução aí de produção animal e áreas de pastagem em sistemas de lavoura integrado, né? Sistema de integração lavoura-pecuária, bem interessante num ciclo de 13 anos. Você imagina no ano aí de 1983, essa fazenda tinha uma taxa de lotação de 1,1 UA por hectare com 1.094 animais, tá certo? E o que ele tinha? Somente 100% de pastagem após cerrado, ou seja, ele não tinha entrado em sistemas de integração, então ele tinha uma fazenda bem tradicional, né? 1,1 UA por hectare, 100% de pastagem formadas antigamente, após o cerrado, ou seja, desmatou o cerrado e plantou. E a partir do primeiro ciclo de 5 anos aí, ele começa a entrar com a integração lavoura-pecuária dentro da propriedade. E aí você olha que ele naturalmente diminuiu um pouco o número de animais, passando para 821, mas a taxa de lotação dele aumentou. Por quê? Porque na área dele ele já tinha 13% de lavoura dentro da propriedade, ou seja, ele já tinha reduzido 13% da sua área, tá certo? Daquela área total que ele tinha. Então ele tinha ainda 58% de pastagem após o cerrado, pastagem antiga, mas já tinha aí seus 29% de pasto bom, pasto de primeiro ano, pasto seguido de soja, né? Depois da lavoura de soja, pasto com boa fertilidade, tá certo? Em 92 ele já ultrapassa o que ele tinha de animais lá em 83, vai para 1.150 animais, há uma taxa de lotação de 2,3, já não tinha mais pastagens após cerrado, e ele só tinha, na verdade, agora 41% de pasto e 59% de lavoura. Ou seja, ele já praticamente duplicou a lotação dele e somente com 41% de pasto e o resto de lavoura, tá? Então é um processo gradativo que se vai construindo ao longo do tempo. E em 96, após 13 anos, um número de 1.200 animais com uma lotação de 3,2 UAs por hectare e somente em 36% de área de pasto e o resto lavoura, ou seja, o que ele produzia lá em 83, 1.094 animais, agora ele produz 1.200 animais somente com 36% da área. Então é um negócio bastante interessante que quem tem condição de trabalhar seria uma coisa bastante desejável, né? E como eu disse para vocês que ele é uma relação de ganha-ganha, né? Aqui você vê a evolução aí, né, numa fazenda em Ipameri, Goiás, mostrando a evolução dos índices produtivos, né, em termos de taxa de lotação e ganho de peso vivo por hectare ano aí, né? Então em 2006, 2007 saímos de uma lotação de 1 UA por hectare e 2011, 2012 fomos para 3 UAs por hectare, né? E o ganho de 80 kg de peso vivo por hectare ano, passando para 480, quer dizer, já produzindo praticamente 16 arrobas, né? Então, efetivamente, você sair de 3 praticamente para 16 arrobas é uma coisa considerável, né? E a gente fala também que tanto é bom para o sistema pecuário também como é bom para a lavoura.
tá certo? Aqui mostrando que quando você tem animais em pastejos, em sistemas integrados, quando esses animais, essa forrageira é plantada não é somente para palhada, mas sim para consumo, a gente tem um incremento interessante também na produção de soja, tá certo? Então aí você olhando em 2013, produzindo a rendimento 51 sacas, né? Com pastejo, sem pastejo 45 sacas de soja, né? Na média aí, então, você teria praticamente 56 sacas quando você tem o efeito do pastejo e 50 sacas quando você não tem o pastejo na jogada, somente o pasto como palhada. Então você tem na média aí 6,2 sacas a mais de soja por hectare quando do pastejo. Então é uma relação de ganha-ganha, ganha o animal, ganha a lavoura, e o produtor fica bastante contente, logicamente, porque aumenta, além de diversificar a sua renda, aumenta o seu lucro, né? Então, onde é possível, a integração lavoura-pecuária é uma coisa, sim, bastante desejável, tá? Bom, outro ponto importante ainda no que se refere à formação e manejo é que quando utilizado, né, a aplicação de agrotóxicos segue as recomendações técnicas do receituário agronômico. De novo, isso é um item obrigatório, o Ministério do Trabalho exige isso, a pessoa tem que ser uma pessoa capacitada para fazer isso. Se a propriedade existe na propriedade a utilização corriqueira desses produtos, eles têm que seguir o receituário agronômico e as recomendações técnicas, né? Isso é muito importante, então nós temos aí guias de herbicidas, treinamentos para uso de EPIs, temos tudo isso certificado e que isso é extremamente importante do ponto de vista de saúde do trabalhador, tá? Então aqui é só um exemplo, numa fazenda aqui no sul de Mato Grosso do Sul, mais especificamente em Iguatemi, que dispõe de uma sala de aula dentro dessa fazenda para que treinamentos relacionados ao uso de EPIs, controle de incêndios, todo o que ocorre dentro da propriedade, existe um treinamento formal para isso e que a pessoa esteja capacitada, até porque precisa fazer certo e precisa fazer de forma segura. Então, é uma coisa bastante importante que a gente tem que levar em conta, né? Fazer uma aplicação correta também difere em termos de rentabilidade para o produtor. Então, temos que fazer direitinho, o cara bem treinado, com todos os EPIs, com toda a segurança para que tenha que se fazer de forma correta isso aqui, tá bem? Bom, gente, então a diversificação de pasto é extremamente importante porque nós temos sérios relatos da questão de morte de pastagens, principalmente de braquiarão, né? Já estima-se que nós já plantamos aí em torno de 70 milhões de um único material e esse material da década de 90 para cá começou a sofrer problemas com excesso de água, morte desses pastos, e é muito importante que, como a gente disse anteriormente, na escolha da forrageira a gente tem que levar em consideração essas características de cada região para escolher o material correto, né? Isso é um levantamento feito no estado de Mato Grosso, falando do problema de morte de pasto, né? E a gente percebe lá que 45% mais ou menos aí está relacionado ao ataque de pragas, 54% ao problema de seca, né? E 4% ao excesso d'água. Então, se a gente sabe que a gente tem um histórico disso, importante, nós temos que aí sim buscar a melhor alternativa forrageira para colocar dentro da propriedade. Então, diversificar é extremamente importante. A gente fala muitas vezes que quem tem um não tem nenhum. Se você tiver algum problema, você pode perder praticamente toda a sua propriedade por um estresse desse, tanto biótico quanto abiótico, uma seca, um ataque de cigarrinhas, o que seja, né? Então, a gente teve claramente problemas aí nessa foto do lado esquerdo, que é o chamado da síndrome da morte do capim-marandu, que devastou muitas áreas na região norte do país, basicamente por esse material não ser tolerante ao encharcamento. E foi plantado indiscriminadamente em várias áreas da região e acabou morrendo, né? Um outro ponto aqui na foto da direita, que é importante, vocês estão olhando, é o ataque de cigarrinhas do gênero Marranarva, que também causou um grande estrago, principalmente em cima das brisantas no norte do país, centro-norte do país. Então, como a gente falou lá, a gente tem opções boas para escolher, para atender esses problemas, essas regiões, e aí sim fazer a escolha. Então, diversificar é extremamente importante, tá?
Uma coisa importantíssima também ainda com relação à formação é se existem indicações de utilização de medidas preventivas contra queimadas acidentais. Fogo não é bom para pasto, né? Aquela história que o avô falava que podia botar fogo, que o pasto voltava verdinho, né? Já acabou isso, a gente já tem mais que estudos mostrando que queimadas não são benéficas para pastagens, tá? Então ele é um item aplicável e altamente recomendável, né? Quem vai combater fogo sabe, se fizer um acero bem feito, fizer algum trabalho, isso vai facilitar muito o seu trabalho, né? Então a gente mostra aqui por que não queimar, tá? Então se você olhar a parte de desempenho animal em pastagem após a queima, você vê, ó, isso aqui é em termos de ganho por hectare ano, ganho por animal por dia. Então, uma pastagem de brisanta com queima, ganhando 220 gramas, sem queima, aí 420 gramas cabeça dia. Decumbens 260, ganhando 370, sem queima. Tanzânia 280, ganhando aí sem queima 515. Então, as diferenças em termos percentuais. Então, você percebe aí que na média mais de 57% de diferença para pastagens sem queima contra pastagens que já foram queimadas. Então, é extremamente importante fazer alguma técnica para controlar queimadas acidentais. E como fazer isso, gente? Basicamente trabalhando com acero, né? Fazendo aceros bem feitos, bem largos, para que a gente tente evitar esse problema, né? E também podemos fazer aquela parte mais estratégica de fazer uma faixa de verde para trabalhar com contrafogo, né? Então, essa também é uma medida interessante para que, se ocorra algum tipo de problema, você possa ter também essa alternativa para combate de queimadas acidentais, tá? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, isso nós falamos tudo para vocês na parte de formação e cuidados na formação de pastagens. Agora nós vamos falar um pouquinho dos cuidados com o manejo de pastagens, tá? Pastagem é uma cultura perene e se a gente manejar direito, a gente consegue ter esse pasto aí para o resto da vida. Basta manejar da melhor forma possível esse pasto, tá? Então, na nossa lista de verificação, você vai olhar que o item 7.2.1 trata da questão de disponibilidade de forragem, ou seja, a gente quer uma boa disponibilidade de modo a garantir uma oferta de forragem ao longo do ano, com no mínimo 60% das áreas de pastagem com boa disponibilidade de forragem livre de invasoras. É o que a gente almeja dentro de uma propriedade, uma pastagem com boa disponibilidade de massa. Simplesmente porque é essa massa que vai alimentar todos os animais que estão na propriedade. Ele é um item aplicável e obrigatório. Nós temos que ter forragem disponível para os animais, tá bem? Esse é um exemplo típico da curva de produção de pasto no nosso cerrado, né? Tem uma época que você tem um excedente de produção muito bom de pasto, que normalmente é a época das chuvas, e uma época de déficit de forragem, que é o período seco do ano. Tá? Isso é normal, isso acontece há muitos e muitos e muitos milhões de anos aí. Tá? Então, a gente tem que se programar para essa época mais fraca. E a sua demanda por alimentação é nada mais em função do que o número de animais que você tem na propriedade. Tá certo? Então, para equacionar isso, o que a gente faz? Se a gente tem uma época que a nossa produção excede a minha demanda, ou seja, eu tenho pasto com folga, eu estou bem garantido em termos de alimentar meus animais. Mas tem uma época que minha produção de pasto ela é muito pequena, tá certo? E não supre minha demanda. Então eu tenho que dispor de algum mecanismo para tentar equacionar essa situação. Épocas com excedente e épocas com déficit de produção, tá certo? Normalmente, para aproveitar essa forragem produzida, a gente coloca mais animais ou, de maneira mais prudente, conserva essa forragem para uso nessa época do ano, em que você vai ter que tirar animais e, naturalmente, vai ter que trabalhar com um tipo de suplementação. Se você não fez o planejamento correto, essa suplementação, a gente está falando até muitas vezes em suplementação volumosa, tá? Porque não há disponibilidade de pasto suficiente para alimentar esses animais, tá? E isso é importantíssimo no que se refere ao uso de pasto corretamente, né? Então, a gente falar em manejo de pasto, a gente tem que pensar que, além de suprir essa necessidade de forragem pelos animais, nós temos que pensar também na pastagem, porque se a gente só suprir
trabalhando de forma errada, com o manejo errado, você vai fazer o quê? Você vai chegar a fazer com que esse pasto de novo perca potencial produtivo, e se ele perder potencial produtivo, ele começa a entrar em degradação, e você vai ter que começar tudo de novo lá atrás naquela nova formação de pasto. O que a gente quer é que esses pastos fiquem perenes ao longo do tempo. E aqui é um exemplo típico disso, um pasto de braquiarão, de marandu, com 3 alturas, ou seja, pastejo contínuo, trabalhando com 3 alturas. Você vê que quando você aperta demais o pasto, coloca ele muito baixinho, tá? Essa linha de baixo aí é 15 centímetros, você está vendo que ao final de 4 anos você perdeu 71% da sua capacidade produtiva, tá bem? Então é muita coisa. E quando você maneja corretamente, que é a linha superior lá, você tem, lógico que, de novo, como a gente falou que há extração, então você ainda perde um pouco do seu potencial produtivo, mas você perdeu só 37%, tá certo? Ao contrário de ter 71%. E isso é extremamente diferente, né? É muito importante, você tem praticamente quase 40% de diferença aí. Então, manejar o pasto corretamente garante esse pasto perenidade, garante longevidade, e manejar correto ainda garante melhor desempenho individual. Então, se você olhar aí, ó, um pasto manejado a 30 centímetros, aí ganhando 840 gramas cabeça dia, ao pasto que um pasto manejado a 15 centímetros ganhando 670. Quer dizer, faz diferença manejar. E uma coisa que a gente chama atenção, que é bastante interessante, é, se a gente fosse imaginar um animal de desmama até chegar a peso de abate, fazendo uma conta mais rápida aqui, esses animais teriam que colocar 280 quilos aí. Nesse nível de ganho de 30, com o manejo correto, 30 centímetros, você precisaria de 330 dias para esse animal chegar em ponto de abate, tá certo? E quando você está manejando mais baixo, ou seja, mais apertado lá, mais judiado do pasto, você praticamente precisa de mais 90, 100 dias para que esse animal chegue em ponto de abate, tá certo? Então é extremamente importante. Além de você melhorar o ganho, você segura, garante o pasto, a perenidade desse pasto, e você termina animais mais rápidos. Então isso é importante, isso é um exemplo aqui em pastejo contínuo, e a gente pode agora dar um exemplo para vocês de lotação rotacionada, né? Pastejo rotacionado. Né? Manejar pasto faz diferença em rotação rotacionada? Faz muita diferença, sim. Né? Olha, se eu pegar um resíduo aqui, isso é um pasto de mombaça, que a gente manejava com altura de entrada em torno de 90 centímetros e reduzíamos, ou seja, baixaríamos o pasto até 50 centímetros ou fazia um pastejo mais apertado, reduzindo esse pasto para 30 centímetros. Você vê a diferença em termos de ganho individual, tá certo? Quando você maneja correto em torno de 50 centímetros, você está ganhando 650 gramas cabeça dia, e quando você maneja muito apertado, 390 gramas cabeça dia, tá? É muita diferença, e essa lotação aí de 1,6 a mais não garante maior produtividade. Então você tem uma produção de 35 arrobas por hectare ano num pasto bem manejado, contra 21 arrobas por hectare ano num pasto mal manejado, ou seja, são 14 arrobas de ganho trabalhando no manejo correto do pasto. Então, manejar pasto faz diferença, é bom para o produtor. É difícil fazer? É, mas nós temos que aprender a manejar melhor nossos pastos com 2 únicas e exclusivas vantagens: perenidade e produtividade. Então, isso é extremamente importante para a produção, tá bem? Aqui vou um exemplo, né? Quando um pasto mal manejado, praticamente não há disponibilidade de pasto, você olha isso aqui, esses animais não vão ganhar peso, tá? Ou o ganho deles vão ser muito aquém do desejado ou do almejado, e esses animais vão ficar na sua propriedade aí 6, 7 anos e vão ser uma fonte de custo e não de receita para vocês, né? Ao passo que você tem um pasto bem manejado, com boa disponibilidade de forragem, e isso é muito bom, isso tanto para contínuo quanto para rotacionado, a gente tem que manejar corretamente o pasto, né? Nós vamos agora ver um vídeo filmado aqui próximo ao município de Bandeirantes, no estado de Mato Grosso do Sul, demonstrando um pouquinho de como é esse sistema de pastejo rotacionado na propriedade. Bom, esse aqui é um exemplo que nós temos de um piquete sobre lotação rotacionada. Esse é um módulo mais simples que a gente tem, de 4 invernadas dividido, né? E você pode perceber que os animais, nessa parte verde mais escura, que eles estão ocupando
essa área. Posteriormente, ele vai em sentido horário para esta invernada, subsequente para a próxima e assim sucessivamente. O que difere a velocidade de uso são as condições do clima, tá certo? Então, você faz um giro mais rápido quando você tem melhores condições climáticas e um giro mais leve, ou seja, com menos carga animal, quando você tem condições climáticas mais adversas, que é bem típico do nosso período seco, tá certo? Um outro exemplo, que também segue a mesma lógica, tá certo? Seria um outro módulo, também dividido em 4 piquetes, que vocês vão perceber agora, que nós temos aqui, tá certo? Os animais utilizando essa invernada, agora num sentido anti-horário, esses animais, depois de um determinado tempo, migram para essa parcela, para essa invernada, tá certo? Novamente para a próxima, até chegar nessa última parcela aqui, nessa última invernada que eles saíram recentemente. Então você olha a diferença de tonalidade de cor, isso indica que esse piquete já foi usado e agora nós estamos utilizando esse módulo. E aí sucessivamente até ele completar o ciclo. Bom, mais uma coisa bastante interessante no que se refere a manejo de pastagens, que é o item 7.2.2 da sua lista de verificação, que trata de perdas de solo por erosão. Gente, a nossa base produtiva é o solo, é ele que fornece nutrientes para as plantas, para essas plantas crescerem e para essas plantas servirem de alimento para os animais, tá certo? Então nós temos que cuidar dessa nossa base produtiva que é o solo. Ele é um item aplicável e obrigatório. Se você tem problemas com degradação, ele não se enquadra num perfil de boas práticas agropecuárias. Então nós temos que cuidar, tá? Por quê? Aqui só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma estimativa de perdas de solo em sistemas de pastagens que você pode combinar com pastagens mal manejadas e pastagens bem manejadas. Se você olhar a linha tracejada rosa ali, é de um pasto de decumbens, tá certo? Mal manejado, com lotação alta, sem terraço, tá certo? Sem nenhuma preocupação com a base produtiva que você tem, que é o solo e as plantas, né? Então, ao passo que as linhas mais próximas ao eixo X são pastos de marandu, com adubação de manutenção, construção de terraços e algum com uso de leguminosas, que é o caso de estilosantes. Então, vocês começam a perceber que existe uma perda muito grande de solo quando você maneja muito mal o seu pasto, tá certo? Naturalmente, perder o solo está perdendo água também. Então, esses sistemas acabam comprometendo. Você tem perdas de solo, perdas de água, e essa água deveria ser usada para o crescimento das plantas, você acaba tendo problemas no uso desses dois recursos tão importantes que a gente tem. Então, quanto mais problemas você tem de manejo, mais perdas de água e perdas de solo você vai ter dentro da propriedade, e isso é uma estimativa que a gente tem de um solo aí testemunha mantido sem vegetação. Há uma estimativa da perda da ordem de 28 toneladas de solo por hectare. É muita terra que se perde e normalmente essa terra tem que ir para algum lugar, né? Começa o aparecimento das erosões, essas erosões vão carreando toda a água e todo o solo e ela vai para algum lugar, né? Normalmente vai para um manancial de água, vai para um lago, vai para um rio, esse é o rio Taquari, completamente assoreado por mau uso do solo. Então, fazer práticas para controle de erosão, terraços, né, são extremamente importantes e é isso que a gente quer. Construções de bons terraços, de preferência de basilaia, que a gente consiga plantar em cima, com boa cobertura de solo. Se nós tivermos boa cobertura de solo e bons terraços, nós vamos minimizar e muito o problema de perdas de solo por erosão. Tá? Um outro tema importante também é quando a utilização de fertilizantes orgânicos nas pastagens, as restrições da sua utilização são conhecidas. E esse é um item aplicável somente quando há essa aplicação, né, o uso de fertilizantes, e quando se faz ele é obrigatório porque existem normativas que tratam isso, principalmente da utilização de cama de frango, né, e utilização de dejetos de suínos, por exemplo, como adubo orgânico. Então, é importante sim, você tem problemas com botulismo, problema de mal da vaca louca, você tem potencial para isso, então a gente tem que respeitar isso, né,
é importante, existe instrução normativa do Ministério da Agricultura para isso, e que seja importante respeitar esse período de carência e como aplicar esses fertilizantes orgânicos na pastagem, tá bem? Outro ponto importante é o 7.2.4, é se realiza o controle de plantas invasoras em pastagens. É um item aplicável, também obrigatório. Gente, controle de invasoras, ele tem que ter um critério muito bem definido, tá certo? A gente tem que pensar na questão estética, temos também que pensar na questão produtiva, tá certo? A partir do momento em que essas invasoras começam a competir com o seu pasto, começam a infestar o seu pasto e competir com ele, né, é a hora de intervir. Normalmente, essas invasoras são plantas nativas, que são muito mais adaptadas às condições às condições de nossos solos. Então, normalmente, se você faz um manejo, por exemplo, muito apertado, como do lado esquerdo ali, você faz um manejo muito baixo, é natural que essa planta invasora comece a aparecer e ela tem uma habilidade competitiva muito maior do que uma forrageira exótica, que é o nosso caso, que normalmente são as braquiárias e os pânicos, tá certo? Então, ajustar manejo para não deixar esse banco de semente dessas invasoras sair é uma estratégia. Para partir para o controle químico, dependendo se for economicamente viável, estratégico, você pode fazer, tá? Agora, o importante é fazer um bom preparo de solo, fazer uma boa formação e manejar bem, que a parte de controle de invasoras acaba sendo minimizado, porque você já consegue ter um controle mais adequado. Em caso de controle químico, seguindo as recomendações técnicas dos fabricantes, usando EPI, trabalhando da forma correta, tá bem? Um outro ponto, acredito que esse seja o nosso último ponto, trabalhando na parte de manejo ainda, é que como é feito o controle do período de carência após a aplicação de agrotóxicos, para a reentrada de animais na área. Isso aqui também é muito importante, ele é força de lei, existem nos produtos períodos de carência de entrada de animais ou de qualquer situação, até entrada de pessoas, de seres humanos na área. Então, todo produto químico apresenta na bula uma parte sobre intervalo de segurança, né? Eu peguei como exemplo aqui o inseticida, o Egeu Pleno, que é um inseticida típico para controle de cigarrinhas de pastagens, e aí a gente percebe que o período de reentrada dos animais nas áreas de pastagem são em torno de 3 dias, ou seja, fez a aplicação, naturalmente essa área tem que ficar vedada por no mínimo 3 dias para depois voltar novamente com os animais, tá? E nessa parte mais de baixo também fala até o intervalo de reentrada de pessoas nas culturas, tá certo? Então, ali vai estar especificado quanto tempo uma pessoa deve ficar sem entrar na área após a aplicação. Isso é para a segurança do empregado, é para a segurança dos animais, é para um modo geral, um bem-estar geral dentro da propriedade. Tá? Isso é extremamente importante também, respeitar o período de carência ou intervalo de segurança desses produtos para a entrada de animais e pessoas dentro da área. Bom, gente, a minha parte dentro do programa BPA de formação de pastagem, né, formação e manejo era essa, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.